O Ibovespa caiu 12,17%. O que o maior gestor de small caps do Brasil enxergou de oportunidades nesse banho de sangue todo? Confere aí. Pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, de qualidade, chamando gestores aqui para falar sobre empresas, para falar sobre cenário, curte esse canal, se inscreve aí, compartilha, o canal é novo, precisa muito da ajuda de vocês. Então eu peço, não custa nada, dá uma curtida, se inscreve aí e a gente vai ter muito conteúdo de qualidade aqui. Bem-vindo ao canal Carteira Z. Hoje temos o prazer de receber Werner, da gestão da Trígono, um gestor aí com quase 40 anos de experiência de mercado, que já passou por muitos cenários parecidos com esse que a gente está vivenciando nesse momento. A gente vai falar um pouquinho com ele hoje para saber o que ele achou, né, desse circuit breaker que a gente está. Muita gente entrou na bolsa no último período, nos últimos meses aí, e está desesperado. Nada melhor do que um gestor aí com larga experiência para falar para a gente um pouquinho do que ele está achando desse período, né? Fala para a gente um pouquinho, Werner. Boa noite. Boa noite, obrigado, Rafael. Boa noite, pessoal. O mercado acho que já antecipava, né, já esperava o circuit break, é uma coisa normal, né, e eu acho que até é saudável, porque dá um tempo para o pessoal rever as posições, ver o que já foi negociado, conversar com outras pessoas, estar com umas ideias, né, então é um tempo suficiente para respirar, na verdade, pensar um pouco, né, na verdade, pensar e reposicionar as carteiras, estratégias dentro daquele ambiente que agora a gente já está vendo papéis se movimentando de forma diferente, né. A bolsa está caindo 10%, mas tem papel caindo 20%, outros 5%, outros 30%. Então, pensar o que a gente faz, né, dentro desse ambiente. Então, acho que é uma coisa normal e justamente com esse propósito. Né? Não é nada assim, o mundo acabou. É legal, acho que é um excelente aprendizado mesmo para as pessoas, principalmente que entraram novas aí na Bolsa. O Fundo Trígono, né, a casa, ela tem a intenção, né, ela costuma olhar as empresas no seu nicho, né? Faz uma abordagem bottom-up, olham o valor realmente das companhias. E eu queria perguntar para você, principalmente, né, o que você enxergou, se caiu alguma coisa nas companhias, se ocorreu algum fato que vá denegrir essas companhias que vocês analisam durante o processo de análise de vocês. Dentro das companhias que nós analisamos, né, e investimos, nós tivemos assim desempenho das ações de uma forma desalinhada em relação aos fundamentos, né? Eu destaco aqui a São Martinho, caiu cerca de 32%, a Petrobras caiu 27%. A única relação que ela tem é o etanol com o petróleo, só que ela tem o açúcar como principal negócio, né? O açúcar caiu 3%, então foi uma coisa meio que sem cabimento. Na verdade, a gente viu lá as corretoras, principalmente Morgan Stanley, até no final do pregão, com ordens aí que não foram executadas. Então, provavelmente são vindos de ETFs. O ETF, geralmente, eles vendem no fechamento para o fundo estar com o mesmo, digamos, desempenho do fechamento do mercado. Principalmente se variar muito durante o pregão, né? Então, acho que foi o papel que nos chamou mais atenção em relação ao que a gente investe, né? E outras empresas também que são exportadores, estão ganhando com o mercado, né, que caíram igual, né? Então, assim, a rede pegou todos os peixes, né, independente, com bom ou mau fundamento, e empresas que, inclusive setores que a gente está vendo com muito bons olhos, por exemplo, vou falar do gás, né? Com gás natural, para ela é excelente que o petróleo cai, porque a Comgás, ela ganha no transporte e do gás, não no preço. E quanto mais barato tiver o gás, vai incentivar o consumo, né? Até, de repente, volta os veículos movidos a gás, né? Então, para ela é ótimo, porque incentiva o uso do gás, principalmente mais para frente, se realmente é uma coisa que vem para ficar, com as termoelétricas, né, com as indústrias que podem substituir a energia por gás. Então, foi muito bom. E ela caiu 15%, quer dizer, caiu sem nenhum motivo e sem nenhuma relação com o petróleo. Simplesmente, o pessoal acha que óleo e gás é a mesma coisa, mas para ela, a queda do petróleo é um fator positivo e não negativo, né? Outra empresa que a gente acompanha, que é o Porto Belo, né, a cerâmica, uma empresa que usa o gás, né, como um insumo importante, né, nos seus fornos, e que compete com a China, exportando para o Brasil, né, para os cerâmicos, ao mesmo tempo ele exporta em mercados que a China também exporta. Então a questão de China, para ela, é até positivo, né, e a questão do gás vai ficar mais barato, é positivo, e ela caiu 20%.
Então, são coisas totalmente, digamos, sem cabimento, né? Sem fundamento, mas o mercado comporta, né? Nesses momentos meio de pânico, não tem muita questão de fundamento. Vender o que consigo vender e, às vezes, eu vou vender as empresas menores e vou fusionar as maiores, então essas empresas podem sofrer um pouquinho mais. É interessante que a gente conversou na nossa live, que está no canal Carteiras aí, a gente vai deixar na descrição, a nossa primeira live que você falou de algumas small caps aí pós-carnaval, nesse período aí que o fundo estava enxergando aí com maior assimetria. Você falou um pouquinho de metal leve, Tupi, Pomo, né, Marco Polo, Schultz, essas do setor automotivo. Hoje elas caíram aí, a Leve, por exemplo, a bolsa caiu 12,17, ela caiu 9,07, Tupi caiu 11,38, Pomo 11,31, Schultz 12,74, então todas aí abaixo do índice, só a Schultz caiu praticamente igual. E você também falou de Cristal, Feza, né? Cristal, por acaso, aí caiu 3,23, Feza 8,87, a São Martinho, realmente, que você falou, caiu desmedidamente 32,36%. Eu queria saber se dessas empresas que você falou, se você ainda enxerga aí com uma boa simetria, você falou agora há pouco, e agora criou-se mais oportunidades. A São Martinho realmente é a empresa que vocês estão mais acreditando? Sim, São Martinho é uma das nossas 3 maiores posições, né? Eu estive lá recentemente, então, assim, eu até comentei que todos os ventos estão soprando na mesma direção, e o vento de través é um vento favorável, né? Então, ela está num momento muito, muito interessante, exceto agora essa queda do petróleo, que pode atrapalhar um pouquinho de etanol, mas não é nada assim de outro mundo, ela pode produzir mais açúcar, né? Ela tem essa flexibilidade, o câmbio também desvalorizou, e ela fechou venda futura do açúcar com preço muito bom, praticamente quase metade da próxima safra já está vendida, né? O etanol está com preço 30% acima do ano passado, quer dizer, mesmo que tenha uma queda aí de 10, 15%, ainda assim tem uma margem boa, né? Eu não vejo nenhuma questão assim grave em relação ao São Martinho, e o câmbio ajudando bastante, né? A gente tem que lembrar que o petróleo e o etanol também é uma commodity cujo preço ele está ligado ao câmbio. Então, para mim, assim, foi uma distorção grave. Em relação às outras empresas, né, Marco Polo soltou resultado muito positivo, né? A gente até participou lá do call com eles, então a própria empresa está muito otimista com o mercado. Tupi, mesma coisa. Infelizmente, Tupi coincidiu com esse momento negativo, senão o papel ia voar. Quem participou do call também ouviu lá os administradores, o presidente da companhia, o CFO, estão muito otimistas, né, com o que está acontecendo. Schultz, eu tive a oportunidade de conversar com a empresa semana passada, né? Está no momento, quer dizer, não sentiu absolutamente nada em relação à carteira, e até me surpreendeu notícias novas em relação a Schultz, está fazendo nova fábrica, e mais uma, talvez mais 2 ou 3 fábricas novas, expansão, para mim uma coisa assim, absolutamente novidade, né? Então ela está num momento excelente, e falou assim, ó, John Deere até dá medo na gente, palavra deles lá, porque assim, a John Deere está tão forte, e eles, puxa vida, o que está acontecendo, né? Então, a John Deere realmente está num momento muito positivo, né? É um dos grandes clientes da Schultz. E em relação às outras que são menos conhecidas, né, que é a Feza, a Ferbasa e a Cristal, que agora chama-se Tronox Pigmentos, né? Eu até escrevi na nossa carta mensal, está sendo editada, nos próximos dias aí ela vai ser publicada, mas a Cristal é uma empresa que tem 100% da receita em dólar. Ela é a única produtora do dióxido de titânio na América do Sul, e o Brasil importa 70% a 80%. E o maior exportador mundial é a China. Você tem uma ideia, um mercado de 6 milhões de toneladas, a China exporta 1 milhão de toneladas. E o Brasil é um grande importador. E a China parou de produzir. E sem isso, você não faz tinta, você não faz plástico, né, borracha. Então, é um insumo essencial. Então, ela vai estar numa posição muito favorável, sem dívida nenhuma, zero. Acho que uma das poucas empresas que não tem nenhuma dívida, um caixa muito elevado, né, e está vindo aí um plano de negócio que a gente não conhece, né, os controladores vão estar apresentando para o mercado, e a gente não sabe se vai pagar muito dividendos, vai investir, mas tem um caixa muito alto e vai continuar gerando muito caixa, né? Então, é uma empresa que a gente está muito, muito confiante, aí com PL 4, 5 vezes. Né? E a Ferbasa também é uma empresa 100% em dólar, cujos preços, por coincidência também, a China é o maior produtor dos produtos da Ferbasa e o maior exportador de ferro-silício. 70% do comércio mundial é a China que exporta, uma região que também paralisou. Então, os preços estão subindo na Europa, né? Você não faz aço sem ferro-silício,
né? Então, a Ferbasa vai estar capturando isso ao longo do ano, né? E também com yield, eu estou projetando um yield ao preço de hoje, de 10% para mais durante esse ano já, né? Então, pode ser até mais. Então, a empresa que tem um resultado, vai ser um resultado bom esse ano, muita geração de caixa, né, com yield excepcional para, né, empresas aí, poucas empresas você consegue com yield, né, sustentável, crescente, que nem olhar lá os resultados, mesmo nos últimos 3 anos o lucro caiu, mas o dividendos aumentou. Então, e sem nenhum tipo de comprometimento com o balanço da empresa. Então, acho que são destaques aí. A gente está muito tranquilo em relação a essas empresas, todas elas. Muito bom. Eu acho que o maior diferencial, na verdade, de uma gestão, né, uma gestão boa, além da equipe, do conhecimento, é até ter essa aproximação que vocês têm com as empresas. Eu acho que esse conhecimento adicional, ele diferencia muito uma equipe de gestão de simples analistas ou até de palpiteiros de internet que falam só analisam aqueles números frios ali, né? Essa é a grande vantagem, principalmente pela qual eu visto praticamente a minha carteira em fundos. E eu queria falar com você, Werner, já que você tem essa grande experiência de mercado aí, quase 40 anos, você vivenciou vários circuit breakers aí, eu queria saber a diferença principal desse que a gente está vivendo agora, né, uma epidemia principalmente, além da guerra do petróleo agora, e dos outros que você viveu. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa dinâmica desse período todo aí. Existe uma coincidência, né? A questão da epidemia, ela já vem aí no radar desde algum tempo, né? Eu adotei a teoria da conspiração, né? Então, até mostrar aqui, né, não sei se dá para ver aqui. A arte da guerra. Então, a arte da guerra. Então, na verdade, o Trump ele iniciou essa guerra, né? E inclusive contando vantagem, coloquei a China de joelhos, né? A China teve que né, fazer levantar a bandeira branca, fazer uma trégua aí. Isso foi dia 15 de janeiro. Logo em seguida, começa a história do coronavírus. E a gente vê que a China estava muito bem preparada, né, que até a imobilização das cidades, os meios de transporte, ela praticamente já tinha tudo lá organizado. Inclusive, assim, fez um hospital em 3 dias. Como é que você levanta um hospital em 3 dias? Né? Então, e aí eu estava até olhando ontem, a China é o maior importador mundial de petróleo, são 250 bilhões de dólares. Né? Depois vem a Índia com 110 bilhões de dólares. Tem a Coreia do Sul, o Japão, quer dizer, a Ásia, eles são grandes importadores de petróleo, né? Então, eles ficam numa posição, né, digamos, benéfica, e também com as outras commodities, que vão cair o preço, e eles são importadores de commodities e exportadores de produtos com maior valor agregado, né? Então, eu acho que talvez foi uma simples coincidência, né? Mas me pareceram melhor preparados do que no Ocidente. A gente está vendo a Itália agora entrando num pânico, parou tudo, né? Estados Unidos estão meio perdidos. Então, no fim, novamente mostrando aqui, eles conhecem isso aqui, ó, 4, 5 mil anos. Então, não sei se é coincidência, eu estou delirando, mas assim, quem mais vai ganhar com tudo isso aqui? Quando passar esse evento, né, a gente vai ver que a China vai sair na frente e eles conseguem regular a economia, né, eles têm os meios de incentivar o consumo doméstico, né, e os outros países vão estar aí ainda pensando o que fazer. Em relação ao circuit breaker, realmente, minha primeira experiência foi, eu não lembro se teve o break, mas foi em 2017, 14 de outubro de 2017, que é a Black Monday, né, e também foi relacionado à questão de petróleo. Então, o petróleo, na Guerra do Golfo, né, lá atrás, em 81, 82, agora novamente, eu acho que o que disparou hoje toda essa preocupação foi o petróleo, né? A questão da doença, né? Os médicos vão acalmando, né? É contornável, mas o que deu aquele susto mesmo foi a questão do petróleo. E curiosamente, né, você vê a Rússia, que é outro, digamos, não muito amigo dos Estados Unidos, numa época de eleições, né? Então a Rússia parece que chutou o balde. Eu tenho condição de manter o preço baixo durante 6 a 8 anos, né? Estou tranquilo. Tem muito gás, tem muita energia, então a Rússia está muito bem posicionada, né? E a Arábia Saudita também, dizem aí que faleceu, né, o rei, e houve também, não sei se é verdade ou não, que houve várias prisões, inclusive do irmão lá, supostamente do novo rei. Então a Arábia Saudita entra num momento absolutamente inconveniente, né, com uma posição também inesperada, até o próprio aliado, que é o Trump. Então isso aí eu acho que foi efeito surpresa, né? Acho que ninguém esperava
essa atitude da Arábia Saudita, principalmente porque atinge um grande aliado, que é o Trump, né? Talvez o maior aliado da Arábia Saudita. Então, o petróleo, para mim, é o grande fator, né, digamos, de surpresa. Não foi propriamente a questão do vírus, porque isso já tem sido acompanhado, né? Acho que pode ser até contornado, mas o petróleo assusta bastante. Na verdade, era essa a última pergunta que eu queria te fazer. Essa guerra, na verdade, de petróleo, né? O pessoal falando muito de Petrobras aí, apavorado. Eu queria saber se, na verdade, a Petrobras perdeu 91 bilhões de mercado. Qual é a sua visão, né, a sua opinião sobre essa empresa nesse momento, já que ela, por exemplo, está na carteira de vários fundos que a gente acompanha, muitos gestores confiam, acreditam na empresa no futuro. Eu queria saber a sua opinião sobre ela. Há um ano, em nossas cartas mensais, né, eu sempre tenho me referido de alguma forma em relação, eu sou negativo em relação ao Bovespa, não à Bolsa, mas pelas empresas que compõem Vale, Petrobras, né, os bancos, Ambev. Então eu sempre falo, olha, não, o Bovespa não espelha a Bolsa, né? Tem coisas mais interessantes e, assim, quem tem o Bovespa como referencial, como benchmark, está muito bem, né? Desde que não esteja nessas empresas. Eu também fui analista de Petrobras há bastante tempo, né? Como em banco de crédito, depois no sell side, depois no sell side de bonds, e eu estava num roadshow, né? O Citi tinha ganho um mandato para emitir um bond, né? A Petrobras estava captando através da emissão de um bond. Eu estava em Hartford, e foi quando eclodiu aquela crise da Ásia, né? Na verdade, começou na Tailândia, mas o negócio foi para Hong Kong, né? Então, a gente conhece bem Petrobras, né? Então, eu tenho um pessimismo em relação ao petróleo, a história do shale gas, muita produção de petróleo, o mundo inteiro sendo inundado pelo petróleo. O gás vai ocupar espaço do petróleo, né? Isso aqui eu já vi várias consultorias, e acho que em 2034 o gás vai ser a principal fonte de energia do mundo, né? Então, o petróleo vai perder espaço, como perdeu o carvão, né? O petróleo ganhou, agora vai ser a vez do gás. E a Petrobras, quer dizer, além de fazer esses investimentos pesados, né, eu acho que ela errou, né, na questão de sair daqueles negócios estáveis, né, como distribuição de combustíveis, o negócio dos gasodutos, né, mas até para dar uma satisfação à sociedade. Mas, na realidade, a Petrobras vira um barril de petróleo. Então, na realidade, ela vai flutuar com petróleo. O mundo está descarbonizando, né, a questão do gás, energias renováveis, e ela vai ter que investir muito, tudo em dólar, depende de financiamento, e ao mesmo tempo ela vai ter que descomissionar todas aquelas plataformas, né, todos aqueles investimentos que fez no Bacia de Campos, né, que já hoje vão perdendo, né, a produção. Então, é um investimento até mais caro do que um novo campo de produção. Então é um investimento duplo. Isso é muito pesado, né? Eu acho que a Petrobras não quebra, né? Ela tem os meios. O governo BNDES vendeu na hora certa, acho que foi 21 bilhões. Né? Como a Aramco também fez o IPO na hora certa, né? Acho que um pouquinho de sorte ajuda. Mas, assim, eu não vejo de onde que a Petrobras vai ser uma empresa com um desempenho acima, digamos, da média do mercado, que é o Bovespa. Pelo contrário, ela vai estar ali brigando, né, para fazer investimento, né, e sabendo que o petróleo, né, ele não tem uma perspectiva positiva. Até o presidente da Petrobras falou, uma entrevista um tempo atrás, que a Petrobras vai ter que aprender a ver com petróleo abaixo de $40, né? E é isso mesmo. Agora, com pré-sal, né, com os investimentos, não vai ser uma coisa com retorno excepcional, né? Então, eu estou pessimista em relação novamente, não estou dizendo que a Petrobras vai quebrar nada, mas ela pode reduzir o ritmo de investimentos e a rentabilidade esperada também vai ser provavelmente menor do que foi esperado, né, quando eles fizeram esse planejamento de investimentos. Muito bom, Werner. Foi muito interessante a gente conversar com você nesse período aí que o pessoal está desesperado para saber um pouquinho sobre sua visão sobre o cenário, saber sobre as small caps que vocês estão acreditando aí nesse período, e opinião também sobre essa guerra do petróleo, sobre a epidemia. Foi muito agregadora essa conversa conosco. Queria agradecer mais uma vez, avisar o pessoal também que a Trigo no Capital tem a carta que deve sair nessa semana, eu acho, que é muito interessante, vale a pena o pessoal ler, né, Werner? A gente relata novamente as histórias passadas, né? A gente faz, inclusive, no final da carta, só sobre mercado, né? Inclusive, assim, a gente está falando que é estouro da bolha, mas não é a bolha da bolsa, é a bolha da renda fixa. Então, a gente vai estar mostrando uma série de elementos, analisando a questão de renda fixa e como isso aqui é relacionado à renda variável, né? Então, a gente vai estar evidenciando lá
que quem está na renda fixa vai ter que aprender a investir e tomar esses riscos de mercado. Lembrando que o Trígono, né, o Small Caps, fechou o D+30, agora que o pessoal quiser aplicar a partir de 5 de março, né, da última semana, é o D+60, não é isso, Werner? Sim, e hoje, assim, nós tivemos, na sexta-feira, tivemos uma boa captação, né, já no primeiro dia do D60. Hoje, novamente, teve uma surpresa, a gente teve mais aplicação que resgate. Nossa. Tem resgate, mas nós tivemos aplicações superiores ao resgate, inclusive no D60, já começando o D60 no prévio, nos fundos, todos tiveram aplicações, e o D60 foi o que mais teve aplicação, mesmo com prazo maior. Então, para mim, fiquei surpreso, né, e até otimista, puxa vida, o pessoal está olhando com prazo mais longo, né, então, por enquanto, a gente está tranquilo, e eu espero que os investidores também estejam tranquilos, né, não entrem em pânico, né, a não ser que alguém tenha um compromisso rápido, né, vou pagar uma dívida, ou vou viajar. Viajar acho que não é um bom negócio agora, mas para mim se for para o exterior. Mas vou comprar um carro, vou casar, então acho que a gente não sabe o que pode acontecer. Agora, quem não tem um compromisso no curto prazo, né, a gente sempre orienta, 2, 3 anos é um prazo razoável para investir. Não se desespere, porque o mercado vai voltar, sempre vai voltar. Cuidado com o ouro, cuidado com o dólar, né? O ouro vai voltar para baixo. Então, a gente viu várias vezes que, no fim, acabam sendo os piores negócios, né? Que não rende juros e, no fim, o mercado se estabiliza e o ouro e o dólar vão para baixo e a bolsa vai para cima. Muito bom. Essa questão de mais aplicação do que resgate, principalmente num dia como esse, acho que tem muito a ver com isso que a gente está fazendo aqui, essa educação financeira que a gente tenta levar para as pessoas cada vez mais. Nosso trabalho é árduo, né? Mas eu acho que a gente tem uma missão muito forte junto aos gestores, junto à população, e trazer cada vez mais ao Brasil isso. A gente tem conseguido e ficamos muito felizes, né, com essas participações. Repito, tem muita gente que tem muita informação na internet sobre tudo, e a gente tenta aqui no canal da Carteira Z filtrar realmente para ser um lugar onde tem informação de qualidade, com gestores que realmente acompanham as empresas há muito tempo, têm um contato até com a governança. Então, eu acho que esse conteúdo é ímpar no mercado, e queria agradecer a você. Se quiser falar mais alguma coisa, deixar algum recado, foi uma grande honra. Em relação à educação financeira, né, a gente tem um compromisso com isso, né, através dos vários, digamos, veículos, várias mídias, né, até na rádio a gente já conversou com o povo, assim, pessoas que realmente são iniciantes, né, inclusive questão do risco, né, as pessoas têm que olhar o risco. O meu sócio Fred, inclusive hoje ele está em Goiânia, quarta-feira vai para Fortaleza, esteve em Manaus, Belo Horizonte, Rio, Salvador, né, a gente tem feito. Eu gostaria de estar trabalhando, mas hoje o gestor não pode sair, digamos, das carteiras, né? Então a gente está acompanhando de perto, mas eu gostaria muito de estar ao vivo, né, junto às pessoas, transmitindo um pouco o que a gente aprendeu, né? E o Fred faz esse papel bem feito, né? E pelo Brasil inteiro, não é ficar aqui Rio, São Paulo, no eixo, né? Que tranquilo, mas ir pelo Brasil afora e trazer, né, esse conhecimento, né, pessoas que estão mais distantes do mercado. Também são como nós, né, também querem aprender, querem investir e acabam sendo relegados por boa parte do mercado. Né? Então, é uma questão geográfica, né, mas para nós não tem distância. A gente vai onde está o investidor, ou senão, através de canais como o teu. Então, muito obrigado novamente. Né? A gente está sempre à disposição para realmente. Acho que o momento é calma, né, não entrar na questão do pânico, né, as coisas elas vão voltar mais cedo, às vezes até do que a gente espera. Muito bom, muito bom. Não é uma torcida, logicamente, se é ótimo, mas as coisas, de uma forma ou de outra, elas vão se encaminhar, vão se normalizar. Né? Então, quem agir no pânico acaba perdendo a volta. Excelente. Esse trabalho de tranquilidade ao investidor nesse momento, hoje a gente recebeu inúmeros e-mails, inúmeros recados aí, que a gente tem ajudado muito a tranquilizar o investidor nessa hora, e eu acho que isso é o mais importante, a gente trazer aquela mentalidade de longo prazo mesmo. Só ratificando o que você tinha falado sobre reserva, o pessoal resgatar de fundo de ação, a gente tem recebido muito isso também, o pessoal meio um pouco apavorado com esse momento, mas o pessoal é importante que tenha reserva, em um pouquinho aí, pelo menos, para puxar em renda fixa, que não precise resgatar da renda variável, com o risco de tomar uma ré aí, né, no curto prazo. Isso aí é muito importante a gente entender. Eu, como
pessoa, né, como todo mundo, né, a gente tem nossos compromissos, né, e eu sempre mantive, digamos, a minha reserva é Tesouro Direto, né, é Tesouro Selic, realmente não estou buscando um ganho a mais, esse negócio de fundo de crédito eu acho muito arriscado, principalmente na questão de liquidez, nesse momento também vai ter perda, os fundos multimercados também pode ter perdas, então, nesse momento, não queira ganhar com a renda fixa eu acho para preservar o capital como reserva e não como ganho. Se você que ganha, vai para a bolsa, né? Vai para o mercado acionário, mas se você tem uma reserva, fica ali no Tesouro Selic, né? Acho que é o mais de menor risco, né? D0, resgate D0, né? Tem vários fundos aí que dão até alguns fundos que nem cobram taxa de administração ou diretamente, né? Você pode fazer um tesouro direto. Eu acho que a melhor forma de preservar o capital é ter uma reserva emergencial, né, para não ter que vender no desespero, puxa vida, vou ter que vender porque preciso pagar uma conta, está caindo 10%, né, você não dorme direito, fica nervoso. Então, você tem a reservinha lá, puxa, que bom que eu tenho uma reserva. Eu sempre recomendo, assim, 3 a 6 meses, a tua despesa mensal, se você precisar complementar, não fica pensando que você vai vender as ações daqui 3 meses e vai usar isso para pagar um compromisso. Quando tiver dividendos, quem consegue ter já um padrão de vida que os dividendos ajudem bastante, tudo bem, você sabe que vai ter dividendos. Mas não conte com a bolsa, principalmente quando você tem um compromisso iminente, né? Mantenha ali dizendo, eu sou um cara de mercado, né? Poderia estar especulando com outros, mas o meu é ali, Tesouro Direto, D0. Fico perfeito. Até o que o Werner falou, para quem não sabe, há 4 fundos aí no mercado que investem 100% no Tesouro Selic, e nem tem aquela taxa de 0,25 da Bolsa, né? O Tesouro Selic é D+1 e esses fundos que você bem falou, é D+0, então é muito interessante. É muito interessante. Então, se você precisa do recurso no mesmo dia, é uma excelente opção aí. Então, esse bate-papo foi muito legal com o Werner. Ele vai vir outras vezes, sempre estou convidando para vir no canal aqui dar essa aula para a gente. E, Werner, muito obrigado e até a próxima. Pessoal, acompanha a Carteira Z. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais.